Calma. Antes de você ir pro corte, deixa o like e se inscreve aqui no Futeboltec pra fortalecer. Valeu, bom corte. Eu sempre soube que você era vascaíno, você sempre deixou isso muito claro. Isso veio pra mim no seguinte sentido. Eu já recebi aqui, bom, hoje é o podcast número 114. 115. 115. Número cabalístico. E a maioria dos caras que a gente recebeu aqui é do meio jornalístico, seja ele comentarista, narradores, repórteres e tal. E, cara, dos narradores, olha, eu posso estar... Tem pouquíssimos ali. Talvez o Theo, que assuma que é muito Goiás e tal. E ele realmente é Goiás pra caralho. Pra caramba. Que assume... Não é migué, né? Não é migué. Mas poucos narradores assumem o próprio time. Isso aconteceu porque você já trabalhou fazendo narrações pro Vasco e rolou aquela identificação lá atrás na sua carreira? Ou antes disso era uma coisa que você falou, cara, foda-se, é meu time, eu não vou mudar o tom da narração, independentemente de quem for, e as pessoas têm que se acostumar com o fato de saberem para quem as pessoas torcem e não fazer disso uma grande questão. Quando que você teve esse site de falar o time que você torcia? Cara, eu acho que mais essa segunda resposta aí, assim, sabe? Nunca foi algo que eu fiquei encucado, assim, pensando, vou precisar esconder que eu sou vascaíno, ou não falar, ou tentar, de alguma maneira, fazer com que as pessoas não descubram. Isso nunca foi um tabu, assim, pra mim, sabe? Eu, na verdade, quando virei narrador, assim, um dos meus primeiros trabalhos, inclusive a forma que eu entrei no esporte interativo, foi narrando jogos exclusivamente do Vasco, né? Sim. Então, acho que isso já meio que mostrava pro público e até pra mim mesmo que, você é um cara vascaíno e não tem problema com isso. Eu acho que tem um pouco da geração também, que, é uma geração que, por mais que tenha muito rede social e muita gente tóxica que vai ser hater e que vai te atacar por você torcer para um time ou não abertamente, eu acho que é uma galera que já cresceu nesse meio de, eu torço mesmo para um time e todo mundo consome isso sabendo que o cara que foi trabalhar com esporte obrigatoriamente é apaixonado por algum time de futebol, né, cara? Claro. Se eu escolhi fazer isso da minha vida, eu tenho um time, sacou? Então acho que o cara vai gostar do meu trabalho, vai sentir minha narração emocionante, vai ver credibilidade no que eu falo ou não, pelo que eu construí ao longo do tempo, pela pessoa que eu sou, pela forma que eu conduzo e tal, muito mais do que o time que eu tenho, que eu torço, que eu nasci torcendo, sabe? E eu acho que isso, de certa forma, tira um peso danado, assim, dos ombros. Eu entendo pra caramba, pra cacete, quem não queira falar, sabe? Eu tenho vários amigos que, alguns falaram recentemente, ficaram muito tempo com isso sendo um dilema, sabe? Outros até hoje escondem, outros falaram já há mais tempo. Mas eu acho que essa é uma tendência, cara, até pelo método de consumo, assim. Se você for ver, hoje é muito enviesado. A galera vai pro YouTube, pras redes sociais e vai consumir o cara que fala mais do time dele, até nos grandes canais mesmo, assim. Sei lá, vou pegar a TNT como exemplo, né? Quem assume time lá? O palmeirense Vitor Lopes. Ele assumiu recente, né? Ele assumiu recentemente. O cara vai assistir o de placa e tal, ou até mesmo quando a gente vai gravar algum vídeo pra digital, o assunto principal, a pauta principal é Palmeiras, é ideal que ele esteja, porque, o público palmeirense que vai assistir, ou o Mauro Betting, por exemplo, então um dia que tem o cara que faz a escala, que é responsável pelo casting lá, ele precisa ter essa preocupação. O Palmeiras foi campeão. Nosso debate, nosso programa do dia seguinte, nossa mesa redonda, precisa ter o Mauro Betting lá, Claro. Porque o palmeirense vai estar assistindo, entendeu? A melhor coisa que tem é você ver um monte de gente discutindo o seu time, ninguém acompanha a fundo. Aí só tá aqueles comentários meio de gavetado, assim. Ou então aquela parada muito mais genérica, né? Que você claramente sabe que tá sendo genérico. Antigamente não. Antigamente a gente não tinha esse acesso absurdo à informação e a opções de conteúdo igual a gente tem hoje. Então eu acho que essa é uma tendência e que, cara, pra mim, eu entendo quem não assuma e tal, mas pra mim funcionou bem pra caramba desde o início, assim. Eu nunca tive nenhum tipo de problema com isso. É óbvio que é um saco muitas vezes eu postar alguma coisa, principalmente Twitter, que hoje em dia tá um esgoto de haters, assim, né? De pessoas que vão ali só simplesmente, puramente pra te atacar. Que são pessoas que não tem nem rosto, nem nada, né? São perfis absolutamente fake que estão lá pra destilar ódio. Mas, isso me afeta pouco, assim. Me afeta muito pouco. Eu não tenho nenhum problema. Eu falo que eu sou vascaíno. E eu sempre digo a mesma coisa. Assim, quando eu entro numa transmissão, parece meio piegas, assim, falar isso, né?
Mas eu ali sou o Otávio narrador. E pra mim, cara, de verdade mesmo, assim, o que eu mais tô querendo ali na hora é que o jogo seja espetacular, cara. Que vá pros pênaltis, que tenha gol de bicicleta, que, pô, aconteça os caralho dentro do jogo, sabe? Claro. É o que eu quero, porque ali eu tô cumprindo o meu ofício, né? Eu não tô Otávio torcedor ali. Pode ser um Vasco e Flamengo, entendeu? Se for o Flamengo ganhando com gol de bicicleta aos 45 do segundo tempo, uma virada épica e tal, eu vou estar realizado naquele momento. Vai acabar a transmissão, eu vou ficar puto, né? Eu vou falar, porra, que merda, Vasco, time de... Sabe? Vou ficar puto. Mas naquele momento que eu tô entregando o meu trabalho, cara, isso isso é muito não foda. faz diferença. Algum rival nunca teve problema nem nada? Nunca tive, cara. Nunca tive. Cara, flamenguista, esse vascaíno... De rede social, assim, né? Só isso. De rede social só, de cara de estilar ódio. Tu é clubista e tal, não sei o quê. Principalmente discussão recente de lance de Maracanã, ou com torcida do Fluminense na época que era pelo lado do Maracanã que ficava a torcida. Essas são discussões muito enviesadas pelo clubismo, né? Agora a gente teve os 100 anos da resposta histórica do Vasco, que, pô, pra mim é o maior orgulho pro torcedor do Vasco. Que foda esse vídeo, hein, cara? É muito foda, né? Puta, Foda, velho. Eu até Muito repostei. foda, cara. Então, e aí, tipo, fiz questão, a galera falou, você quer fazer um vídeo e tal? Não, eu faço, deixa comigo, eu mesmo produzo, eu mesmo escrevo o roteiro e tal. E aí a gente fez em collab, eu e a TNT. Mas aí vem um monte de gente, tipo, porra, isso é mentira, fake news e tal. A galera leva isso pro lado clubista, quando na verdade deveria lembrar, pô, independente de ser o Vasco ou não, é uma história que mudou o futebol, Do mudou Rio de Janeiro ali, a política, mudou a sociedade de uma maneira geral. Total, né? cara. Então... Inclusive, nesse sentido, eu e o Felipe, a gente tem uma coisa em comum com você, que nós não torcemos pro Vasco como primeiro time, mas é praticamente nosso segundo time dos dois. Ah, é? Meu avô, ele passou a torcer pro Santos quando ele saiu de Minas Gerais, chegou aqui em São Paulo, começou a ir no Pacaembu para ver futebol e se deparou com o Santos de Pelé. Mas ele era vascaíno lá em Minas Gerais. E sempre teve um carinho muito grande pelo Vasco. Então. E aí ele tem uma história assim com o Vasco, então eu sempre gostei e tal. E os primeiros times que quando você começa a se formar ali, ver futebol, que você é muito moleque, aqueles times que te marcam, o Vasco era foda, cara. Cara, ontem... Anos 2000 ali... Ontem eu encontrei uma década galera... de 90 ali, o Vasco... Uma galera vascaína, não sei se você sabe, tem lá nos arredores do Allianz, tem uma sede da Força Jovem lá, a torcida. E, cara, muito vascaíno na rua. Igual em São Januário tem lá a Mancha também. E aí eu tava com a rapaziada tomando uma, tal, não sei o que, na resenha, batucada. E aí colou uns vascaínos do lado, assim, a gente trocando ideia. Eu falei, cara, se eu não fosse palmeirense, eu seria vascaíno. Porque quando eu comecei a entender de futebol ali com 7, 8 anos, cara, o Vasco era o time que eu mais tinha medo, assim. Era uma máquina, eu né? falava pro meu pai, meu pai vai jogar com o Vasco. Eu falei, puta, fudeu. Aí teve aquele jogo de 2000 que me marcou muito. Mercosul, que é uma história engraçada, até que meu pai foi dormir campeão e acordou. O Vasco já me deu muita alegria. Ele foi dormir no intervalo. Falou, não, o Palmeiras ganhou já, vou dormir. Esse é o jogo que eu digo que todo vascaíno lembra exatamente onde tava. Assim. Eu era moleque e tal, mas eu lembro exatamente onde eu tava, como eu comemorei cada gol. Pô, loucura. Pô, então, era um time que eu via assim, que eu falava, caralho, mano, a torcida é muito foda, tem umas músicas muito loucas. E se eu não fosse palmeirense, eu seria vascaíno ou seria santista, até pela ligação da minha família, que tem bastante santista também. Mas o Vasco é um time que, pô, eu vejo hoje, eu fico triste, tá ligado? É foda, pô. Foda, velho. Assim, o meu filho, ele tem 12 anos. Então ele não viu o Vasco conquistar nada. Puta, mano. Nada, com exceção de, eu sei lá, dois cariocas. Eu fui esse moleque com 12 anos santista que não tinha visto porra nenhuma. É muito difícil, moleque. Assim. Então, pô, pra mim, a minha geração, eu vou fazer 36 esse ano, eu sou de 88. Então eu vivi a década de 90 num período que eu era mais apaixonado por futebol. Um moleque com a idade do meu filho. Anos 2000 eu tinha a idade dele, pô. 12 anos, entendeu? Fazendo 12 anos, tinha praticamente a idade dele, vendo o Vasco com um time absurdo, assim. Então, acho que existe muito esse choque, assim, de geração, né? E isso é péssimo pro Vasco, pra marca do Vasco, né? Porque quem não... Tem muita gente que não sabe que o Vasco é um clube gigantesco, pô. Em termos de torcida, de conquista, de patrimônio, né? De uma maneira geral, assim, patrimônio cultural, falando. Mas, fazer o quê? Eu espero que isso mude, né? Para que meu filho possa... É uma tortura conseguir fazê-lo ser vascaíno, manter ele vascaíno. Como que você fez? É isso que eu ia perguntar. Então, a princípio, a estratégia, ele era muito bebezinho, aí ele tava com fome querendo mamar, né?
Aí eu, porra, aqui ó, Vasco, chegava com a Vasco, aí dava a mamadeira pra ele. Ele já fazia uma alusão de que a mamadeira era o Vasco e o Vasco era uma coisa boa. Então, brincadeiras à parte, assim, acho que, porra, a gente tem uma ligação. Caralho, certeza que você fez isso. Muito bom, velho. Brincadeiras à parte. Eu acho Moleque, que eu quero a tomar gente Vasco. sempre teve muita ligação, assim, a gente é muito colado, eu e ele, assim, desde Da hora. sempre. E, porra, o que me deixa maluco, por exemplo, a última rodada contra o Bragantino, cara, eu tava já passando mal por conta própria, mas na hora que sai o gol do Léo Ortiz, a reação dele, ele começa a chorar pra caralho, ele ajoelha, ele olha pra mim, ele... Eu não quero ver o Vasco na Série B de novo, não sei o que. Ele começa a botar a almofada na cara. Aí cara, meu coração fica dilacerado naquele instante. Assim, eu falo, não é possível que o Vasco vai fazer isso comigo de novo, vendo meu filho nessa situação. Aí sai o gol do Vasco depois, a gente fica absolutamente maluco, rouco, enfim. Porque eu quebrei a tela de mosquiteiro que tinha na janela da minha sala, dando um soco. Minha mulher ficou maluca comigo. Mas, enfim, são momentos, né, cara? Assim, o moleque, ele não tinha como não ser vascaíno. Ele não tinha opção. Caralho, muito Só que eu foda. fiz ele um sofredor, né? E aí eu fico querendo que, na verdade, ele tenha dias felizes, porque eu amo ele pra caralho. Nossa, cara, o dia que o Vasco ganhar um título Porra! vai ser inesquecível. O pra último ele. grande título, ele tava na barriga, que foi a Copa do Brasil 2011. Ele nasceu um pouquinho depois, né? Nossa, Ele nasceu com o Vasco sendo campeão, ele nasceu em outubro.